Assim está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 17. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada NA. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que se trata esses versículos? Paulo estava falando que ele, como foi até fariseu, ele era um israelita, ele era da tribo de Benjamim. Então Cristo tinha libertado, no caso o povo dele, os judeus e os israelitas, da obrigação do cumprimento das leis. Que o cumprimento dessas leis, quando eles tentavam, eles sempre tropeçavam em alguma e voltavam a estaca zero. E fazendo isso, eles ficavam debaixo de maldição. Eles se tornavam maldições. Veio Cristo, veio Jesus de Nazaré para os judeus, e Yeshua e Yahshua é o nome que você quiser. E no Tetelestai, quando ele disse está consumado, ele deu fim às leis escritas em pedra. Porém, as leis de Deus, da mesma forma que estava na consciência, no entendimento dos gentios, assim foi feito com os judeus. Deus estabeleceu as leis no entendimento dos judeus. No entendimento, não mais a lei escrita. Aí vem o tema desse vídeo. Por que os pregadores que usam a Bíblia não entenderam isso ainda? E ficam por aí, escravizando, maltratando e roubando os fiéis. Será que na Bíblia deles não está escrito isso aqui? No versículo 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Será que esses que usam a Bíblia, eles não entenderam que, de uma forma metafórica, figurativa, Cristo pegou os 613 itens e cravou lá no alto da cruz, quando ele disse Tetelestai? A religião que eu falo assim, os que usam a Bíblia para ensinar, eles não entenderam isso ainda. A teologia não entendeu. Lutero, com as suas 95 teses, que para mim não valeu porcaria nenhuma, ele não entendeu isso para colocar em suas teses. João Calvino, Jacobus Armínios. E você que entra no comentário colocando um monte de baboseira? E você que tenta desqualificar quando nós falamos do Evangelho? Não, não vou nem falar de Evangelho Eterno, porque aí também já é demais. Você entra querendo desqualificar a graça pregada por Paulo? Quem é você? Você que faz isso, você é um cego. Você é um menino, você não entendeu nada, você não conhece nada de Bíblia. Será que na Bíblia dos críticos de plantão não está esse versículo 14, cancelando o escrito de dívida? Que escrito de dívida é? Deixa eu ler isso aqui na Bíblia Viva. É só começar a falar, a boca já começa a abrir, isso daqui já vai dando uma... Aqui, ó. Veja, na Bíblia Viva. Vocês estavam mortos em pecados, em seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz. Então veja, essa Bíblia Viva, 2002, ela deixa mais claro ainda. Você vê que
Jesus cravou. Ele veio, libertou os judeus daquilo ali. Aqui o sentido... mas e aqui ele está falando para quem? Para gentil? Aqui o sentido no início, aqui no 13, dá essa impressão que ele fala para os judeus. Porque os que receberam as leis escritas em pedra foram os judeus. E pecado, o que era pecado? 1 João 3,4, eram as transgressões das leis. Então quem transgredia a lei era um pecador. Mas os gentios não receberam a lei escrita em pedra. As leis que os gentios receberam foi na consciência. Está lá em Romanos 2, versículo 15, do 14 ao 16, você lê lá depois. Então, mas isso, a pergunta é uma ignorância muito grande quando alguém prega dízimo. É uma ignorância muito, muito grande para quem obedece a essa pregação. Porque a gente não gosta de falar, eu não gosto de falar muito, mas é a pura verdade. A maioria dos frequentadores dos templos são ou analfabetos ou semi-analfabetos. Infelizmente. Infelizmente assim que é. E a mente dessas pessoas está tão cauterizada. Você vê, eles são assim, sabe? Não vou falar não, que a palavra é muito difícil, mas você lê, você mostra, você abre a Bíblia, você mostra, fala, ó, tá aqui escrito. Aí você lê uma vez, duas vezes, você lê uma versão, duas versões. Aí a pessoa, ela é tão religiosa porque ela ainda não acredita. Você está lendo, você está fazendo coisa que o líder dela não faz. O líder dela não lê. Porque isso daqui, se o líder dela lê e explicar tintim por tintim o que significou esse cancelamento do escrito de dívida, mas explicar tintim por tintim, ela não vai mais. Primeiro, dízimo nunca foi dinheiro. Ela não vai mais dar nada para a religião. Mas tem que dar oferta. Mas se ele lê Neemias capítulo 10, do versículo 28 em diante, ele vai ver que oferta era para manutenção do templo e para as festividades. Mas o templo foi destruído no ano 70. Então, se o templo foi destruído no ano 70 e foi estabelecido o templo espiritual, então não existe mais templo terreno de Deus. Então, para que você vai dar oferta? Para manutenção de que templo? Porque o templo espiritual não precisa de oferta. Ele é espiritual, e quem habita no templo espiritual é o Criador de todas as coisas. E o Criador de todas as coisas, Paulo disse lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Deus que fez todas as coisas, que não habita em templo, ele não precisa nada de ninguém. Então, quer dizer que aí você vai ler, você vai entender. Então você entendeu? Os pregadores, eles não podem, os que usam isso aqui, os líderes religiosos, eles não podem falar a verdade para as pessoas. Eles não podem destrinchar tintim por tintim um versículo desse, porque senão eles perdem os seus financiadores. Eles perdem os seus servos, os seus escravos, os seus colaboradores. Eles perdem. E aí, os doutores, os que usam anéis, diploma, eles terão que trabalhar. E trabalhar não pode. E trabalhar não pode. Veja, tá vendo? Até no versículo 16, sobre a oferta, Paulo disse assim, ó. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui, se você colocar em outro texto, é o Shabat. E você por aí, você vê, deixa eu colocar esse aqui na Almeida Corrigida Fiel, ver se fala Shabat. Não, eu acho que vai falar na Bíblia, no texto judaico. A King James também acho que fala, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos Shabats. Isso é coisa de judeu, sabe? Isso daí era coisa de judeu. Mas o fim de tudo isso foi Cristo. Então, esses líderes, na verdade, eles não acreditam na Bíblia. Eles estão andando por que está escrito na Bíblia. Esses pregadores, a teologia, ela está andando para o que está escrito aqui. O que interessa para eles
são as doutrinas e os ensinamentos deles, o que eles aprenderam na teologia. E a teologia não está nem aí para o que está escrito na Bíblia, porque para ela o que interessa é a mãe delas. A mãe da teologia chama-se o catolicismo. A mãe da teologia e o pai da teologia chama-se Constantino. Então, desde o ano 317 para cá, vem se negando os escritos bíblicos, vem deixando os escritos bíblicos de lado. E assim, quem sofre são quem? São os fiéis. Os fiéis ficam trabalhando, fazendo hora extra, vendendo objetos, e com pouca leitura ou sem leitura nenhuma, ficam financiando essas fraudes, essas mentiras, esses estelionatos que acontecem dentro desses tempos, dessas fraudes, tá bom? Então, por que os pregadores que usam a Bíblia não entenderam isso ainda? Foi o tema deste vídeo. Eu espero ter contribuído de alguma forma, e se contribuir, joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima, se assim o Pai permitir, tá bom? Tchau, tchau.